por onde a gente passa, local de trabalho, enfim, a gente sempre encontra pessoas de diversas formações, diversos segmentos religiosos. Nem sempre dá para a gente falar de Jesus o tempo todo. Mas quando é possível, a gente está sempre orando. Senhor, me mostra um momento para eu poder falar alguma coisa. E no outro dia foi o que deu para falar. Grande tribulação foi o que deu para falar, para poder falar alguma coisa. Isso aqui para mim é um grande presente. Daqui a uma semana, se Deus quiser, estarei completando mais um aninho, 63 anos, e recebo essa oportunidade como o melhor presente de aniversário, para a glória de Deus. Quando dá tudo certo, a gente consegue abençoar outros, que às vezes quem não é crente. Recentemente, encontramos um colega em São Luís. Estava eu e a Eunice, e do nada Deus colocou ele em nossa frente, um colega da época da escola da Maria Mercante, colega da escola de oficiais, no reencontro de 44 anos. Nunca vi nada igual. Do nada ele chegou e sentou assim à minha frente. Tudo bem, tudo bem? Eu falei, sim, tudo bem. Tá gostando aqui da cidade, do passeio? Falei, ele não é do nosso grupo. No ônibus, a gente, mesmo que se não souber o nome das pessoas, a fisionomia a gente já tinha guardado. Então, falei, você também está gostando? E também está passeando? Ele disse, não, eu moro aqui. Só estou trabalhando aqui, eu sou da Maria Mercante, sou da escola de oficiais. Ele nem esperou acabar de falar, disse, eu também sou da escola... Sou formado na escola, estudei no CIAGA, falei que me formei na turma de 75, falei, só falta isso, qual o seu nome? Eu falei, prazer, Israel, mas não é possível! 44 anos, a gente se encontrou. Depois nos convidou para ir à casa dele, nos deu a oportunidade de pregar o Evangelho, para ele, para a esposa, perguntavam muito, a Bíblia ia rolando, de Gênesis e Apocalipse, ia e voltava, e eu estava muito feliz. Uma coisa que eu mais gosto de fazer, que eu mais amo fazer Então eu recebo com alegria, a Deus toda a honra, toda a glória, e eu creio que numa situação dessa, Deus usa o nosso pastor presidente, o pastor Delvani, o pastor Diniz, os irmãos que me convidaram para chegar no meu nome, e eu recebo isso como presente de Deus. E esse tema, e conhecereis a verdade vos libertará. Se é possível que alguém ainda não tenha ouvido alguma coisa, vamos dar essa reforçada. Vamos lá, todos? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, afinadíssimos. Só as irmãs agora. Os homens não ajudam não, hein? Só as irmãs. Conhecereis a verdade. Só os homens. Amém. Deus, o que está acontecendo? Isso é bom demais. Ele começou com esse versículo. Graças a Deus foi eleito e nós estamos aí crendo que nós teremos dias melhores. Porque a aproximação com a nação de Israel é bom ter em mente. Lá eles são pessoas como nós. Aconselho quem tiver a oportunidade de fazer a viagem para lá. É um conhecimento, é edificante. Mas eles são pessoas como nós. E tem erros e acertos também. Mas o detalhe é que Deus fez uma promessa. E promessa de Deus, Deus não quebra. Benditos sejam os que te abençoarem. E malditos os que te amaldiçoarem. Deus falou isso. E falou para Abraão, isso vale para toda a nação. Então, quer arrumar problema é ficar contra Israel. Quer ficar bem com Deus é se aproximar deles. Isso não quer dizer que se você fizer alguma coisa que está errada, a gente tenta corrigir, como a gente faz mais ou menos em família. Com o que não está bem feito, a gente procura melhorar. Da nossa opinião, da nossa sugestão, a gente está ali orientando, tentando ajudar, mas é assim mesmo. A gente não vai se tornar inimigo do filho. O crente não chega a esse ponto. Meu filho, se chegar,
Ao ponto a gente vai dizer tudo que você está fazendo está errado. Mas continua orando, Jesus faz a obra. É assim que a gente faz. É a mesma coisa. Nesse versículo foi muito bem escolhido, eu fico muito feliz para a gente poder ministrar. Eu creio, irmãos, que a gente já teve trabalho sexta-feira, sábado, hoje é domingo, terceiro dia, terceira ministração, mas vai ser muito difícil. E também a mensagem que Deus colocou no meu coração é uma mensagem que eu diria simples. Do ponto de vista teológico, eu sei que tem professores aqui, tem minha professora aqui do seminário, responsabilidade, irmã Otaviana, ela começou muito novinha nesse negócio, e eu estava lá também, mas enfim, a gente tem todas essas questões, e acaba repetindo, lembrando de uma frase do Martinho Lutero, ele dizia, se você já mamou o que basta, não corte fora as mamas da vaca, deixe que os outros também mamem. Isso aí eu já sei, isso eu já escutei, então tenha paciência. Sempre pode ter alguém que não ouviu, pode ter alguém que está hoje pela primeira vez, que para ele vai ser muito importante. Então paciência, porque a gente não vai explorar algo de tão difícil, até porque eu também não sei nada tão difícil não. Louvado seja Deus. Olha, dentro desse tema, o Deus coloca em meu coração para a gente falar, e conhecereis a verdade vos libertará, é um subtema. 7 verdades do livro de João. 7 verdades? Só 7? Porque nós temos um tempo limitado. Então eu vou procurar correr bastante para a gente conseguir falar alguma coisa dentro dessas 7. Alguém, mas poderia falar mais. Poderia ser, mas é o que é possível falar. Em termos de quantidade. Então são 7 verdades do livro de João para a gente meditar aqui. Tem algumas coisas que a gente pode adiantar. É que o livro de João, segundo as pesquisas nessa área teológica, dão conta que ele foi escrito ao final do primeiro século. João já bem velhinho. João teria escrito esse livro, Evangelho segundo João. Atenção, é simples, mas não custa nada repetir. Esse segundo aqui, pelo que fala João. Por exemplo, irmã Otaviana, onde eu posso tomar uma água? Ela disse, o senhor sai daqui, vai até ali no bebedouro e toma água. Alguém pergunta, olha, segundo a irmã Otaviana, ali tem um bebedouro por ali. Então esse segundo quer dizer isso. Não tem nada a ver com o primeiro, segundo e terceiro. É simples, mas é bom a gente refrescar. Não confunda. Evangelho segundo João com segunda epístola de João. Nesse caso, sim, existe primeira de João, segunda e terceira epístola de João. Sendo escrito muito depois, o livro de João, muito depois de Mateus, Marcos e Lucas, ele traz algumas particularidades que só ele escreve. Então é comum chamar no meio teológico, Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos. O quarto evangelho ele tem um estilo mais diferenciado em relação a esses 3. E também traz coisas muito interessantes. Todos são livros inspirados, a unção de Deus, a unção do Espírito Santo. Mas do ponto de vista intelectual, o livro de João sempre poderá trazer alguma coisa que só ele escreve. Por exemplo, essa frase que está no tema dessa festa é algo que só João escreve dessa forma. E conhecereis a verdade vos libertará. Só João escreve dessa forma. E com os outros livros, talvez a gente consiga trazer algo que leve a essa a entender. Mas desse jeito, só João que escreve. E essas particularidades a gente é bom ter em mente. Dito isso, primeira verdade, só Jesus liberta. Porque já na sequência de quando Jesus falou isso, ele ouviu dos ouvintes, tinha fariseus, tinha também saduceus. Olha, nós somos filhos de Abraão, nós somos livres. E como é que vem alguém dizer que precisamos ser libertos de alguma coisa? Aí Jesus disse isso. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a primeira verdade. Só existe plena se ela for produzida pelo Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Fora disso, não há liberdade. Eu lembro que em algum momento, quando a gente chegou aqui a Brasília, assim com mais intensidade, grupos de evangelismo, também a de convite, chegamos aqui, a idade era menor, tinha mais preparo físico, mas a gente ia a presídios e a gente ouvia coisas de presidiários que haviam se convertido, que falavam coisas que é verdade. Dizia, olha, eu estou aqui porque eu não posso ir lá para fora, mas a verdade é que eu sou livre. E lá fora tem muita gente que está preso porque não foi libertado pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a primeira. Aí a gente poderia dizer, né? Uma passagem na história bíblica, um cidadão chamado Orígenes. E ele, com 17 anos, a igreja sob perseguição, ele então viu seu pai ser levado para ser martirizado, para ser morto, por pregar o evangelho. E diz a pesquisa que Orígenes queria ir atrás do pai, e a mãe disse, meu filho, eu já vou ficar sem marido, não posso ficar sem filho também, eu vou matar você. E naquele vai, não vai, diz a pesquisa que a mãe conseguiu esconder as roupas de Orígenes. Bom, sem roupa agora ele não vai. Aí ele disse, para eu sossegar, leve isso para o meu pai. No bilhete ele escreveu, cuidado, não desista por nossa causa. Sabe o que é isso? Ele conheceu a verdade. É claro que ele não deseja a morte do pai, mas uma coisa ele sabia, o pai estava ali, livre pelo Senhor Jesus Cristo. O pai estava pronto e ele também estava pronto. E ele também já sabia o caminho do Senhor para ele prosseguir. Ele e a família precisavam saber que o mais importante agora é ser fiel até a morte, porque o Senhor nos dá a coroa da vida. Segunda, sobre a verdade. O que a gente sempre fala é o texto áureo da Bíblia. Quando tem que recitar o versículo, a gente cita esse. Quando mais a gente vai falar de João. Vamos lá todos? Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dessa forma, só João escreveu. Deus amou o mundo. O mundo é principalmente as pessoas do mundo. Principalmente. Deus criou tudo, todas as coisas, mas nesse sentido, é o sentido de salvação. Todo o contexto do capítulo 3, ele fala disso. Deus amou o mundo de tal maneira, é uma expressão que não havia como comparar, e João utilizou de tal maneira, deu seu Filho unigênito. Filho unigênito é mais do que filho, é mais a relação é superior a Deus Pai do que a relação que a gente possa ter com um filho nosso. Porque primeiro que Deus é a essência do amor. E a outra coisa é que Deus e seu filho são dois e ao mesmo tempo são um. E o filho está nele, ele está no filho, e Deus deu a si mesmo. Se é que a gente pode dizer, Zacarias escreve, aquele que tocar em um desses meus pequeninos, diz o Senhor, toca na menina dos meus olhos. Amados, fica uma coisa meio poética, mas é a maneira que Deus diz explicar. Deus ama você, Deus ama a sua dificuldade. É claro que às vezes a gente pede umas coisas para Deus que não vem. Eu comparo isso como uma criança. A gente tem um netinho de 3 anos e as coisas são muito previsíveis. Está na hora do almoço. Se você botar um prato com alimento, arroz, feijão, saladinha, bota do outro lado um picolé, o que ele vai escolher? É claro que ele vai escolher o picolé. Mas quem é mãe, quem é pai, que é avô, tem por aqui, né? A avó nunca deixa de ser. É claro que você tem que fazer alguma... Não é assim. Dá tempo para o picolé, tem que ter o tempo para o alimento também. Assim somos nós com Deus. Deus sabe coisas que nós não sabemos. Deus vê coisas que nós não vemos. Então há momentos que a gente deve, dentro do propósito de Deus, que vê todas as coisas, isso não é para cada um da gente. É como dar uma moto de 500 cilindradas para uma criança. Pode até existir alguém que faça isso, mas quando a criança subir ali, a desgraça está feita. Deus sabe de todas as coisas. Por isso, a gente pede algumas coisas, mas Deus ama o seu povo. Terceira,
Jesus é o caminho. Capítulo 14, versículo 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pode ter um irmão que é uma benção, pode ter um pastor que é uma benção, pode ter a irmã que é uma benção, mas para ir a Jesus, para ir a Deus, tem que ser por meio de Jesus. Tudo isso tem que concorrer para Jesus. Tem que concorrer para Jesus. Tudo tem que concorrer para Jesus, senão não funciona nada. Jesus acima de tudo. Que tem uma questão muito forte nisso aqui. Nesse momento, Jesus está falando para um povo, talvez dos mais intelectuais, que entenderam o sentido disso aqui. Ficaram mais com o pé atrás ainda. O caminho, a verdade e a vida. Havia um consenso, uma doutrina, a essa altura, já com 500 anos, sobre verdade. O conselho que se operava ali era o seguinte: verdade é aquilo que quem manda diz. Seria mais ou menos assim. Se fosse aquilo, pessoas aqui da época, a partir de hoje, todo mundo vai dizer que essa coluna aqui é vermelha. E todo mundo ia dizer, porque é vermelho? Porque a verdade era o que o presidente dissesse que fosse. Era assim que funcionava. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, isso ficou para ele verdade. Ele não é o rei. Ele não é sequer o governador. O encontro de Jesus com Pilatos começa assim, pergunta: tu és rei? Jesus responde: para isso eu vi o mundo, eu vim pela verdade, e aqueles que são da verdade, esse vem a mim. Aí diz o texto que Pilatos fez a pergunta assim: e o que é a verdade? E virou as costas e foi embora. O que Pilatos queria dizer com aquele gesto? A verdade é aquilo disser que é. Pilatos está pensando assim. No entanto, quando Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele também está se representando como Deus que ele é. Jesus, humanizado, era totalmente Deus e era totalmente Deus. Por isso ele diz: eu sou a verdade, porque eu faço a verdade. O que eu disser que é verdade, será verdade. O dia que Jesus, do juízo final, quando Jesus disser: esse está salvo, e essa aqui é a minha igreja, e quanto a essa não há o encantamento, essa aqui está salva porque eu disse que ela está salva. É verdade. E se Jesus não disser, não tem jeitinho. Quando Jesus disser que está salvo, está salvo. Porque ele tem poder para dizer: Jesus é a verdade. Aleluia. A quarta informação, a quarta verdade no livro de João: Jesus é o teu exemplo. Mas para quem de repente ficar meio espantado, então estamos nessa outra imagem aqui. Jesus lavando os pés dos discípulos. O que quer dizer? Jesus pegou uma bacia d'água, mandou que seus discípulos se assentassem, e pegou a bacia d'água e colocou o avental, e em seguida comecei a lavar os pés dos discípulos. E Pedro disse: mestre, como assim? O Senhor vai lavar os meus pés? Não. Eu que devo lavar os teus. Lavar os teus. E Jesus disse para Pedro: olha, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro disse: então lava os pés e lava o corpo todo. Aí Jesus disse: não, também não é assim. Não é necessário. Vós já está limpos pela palavra. Mas o gesto em si, que Jesus lavava os pés, para aquela realidade, hoje dificilmente poderia ser diferente. Era algo do tipo que da humildade, porque o visitante que vinha caminhando, fazia longas caminhadas, até se viesse numa charrete e tinha muita poeira, não tinha o asfalto que tem hoje, não tinha os carros com ar-condicionado como nós temos. Então chegavam os pés empoeirados, e uma das coisas que fazia-se era mandar o seu servo lavar os pés do visitante. Então quando Jesus vai lavar os pés, os discípulos perguntam: peraí, ele é nosso mestre, ele não pode, nosso Deus, tentando ali entender o mistério do que estava dizendo, o que era difícil, porque era algo único que eles estavam vivenciando, mas por isso eles ficaram naquele negócio: não pode lavar os pés. E Jesus, cuidando disso, disse: eu mesmo vos dou o exemplo. Irmão, é muito comum a gente ouvir na igreja: ora,
eu fiz desse jeito porque fulano também fez, mas você sabe que não está certo. Ah, mas todo mundo faz. A pergunta que não quer calar. Jesus também faria, que o exemplo é Jesus. O exemplo é Jesus. E aí eu lembro de uma pregação num culto de aniversário e ele começou falando sobre funerais. Aí começou a falar uma palavra muito engraçada e coisas que eu ouço no Evangelho eu nunca esqueço. No outro dia eu lembrei com o pastor Viana, mas isso tem mais de 15 anos. Ele falou, não foi assim que o senhor falou? Pois é, eu não esqueço nunca mais. Mas esse pastor começou a falar de funerais, funeral de uma pessoa rica, que tem isso, tem aquilo, tem muito político, é muito bonito. No Rio, já saí do Rio para ir funeral em Recife. E ele dizia, no meu funeral também vai ser tudo muito bonito, porque eu conheço muita gente me ama, eu também sou bonito. E o pessoal gostava, dava risada e tal. Até que daqui a pouco ele começou a virar a mensagem. Ele disse assim, mas sabe uma coisa? Terminado o funeral, eu creio que a pessoa pode até ver alguma coisa, quem está chegando, quem está saindo, mas daqui a pouco ele vai ter que ser conduzido aquele espírito para outro lugar. E vai ter um botão para ele apertar e tem duas portas, uma verde e uma vermelha. Se apertar o botão, abre uma das portas. E aqui abrir puxa ele. Se abrir e abrir a porta verde, essa porta verde puxa ele, ele está salvo. Mas se ele apertar e abrir a porta vermelha, ele está perdido. A porta vai abrir e vai puxar. E ele vai para um lugar de tormento eterno, o inferno. Ele arrematava. No inferno será um lugar onde seria possível fazer os maiores ajuntamentos evangelísticos possíveis, porque lá vai ter muitos cantores, vai ter muitos instrumentistas, vai ter muitos pregadores, vai ter muitos pastores, vai ter muito tudo. Mas sabe por quê? Basicamente, e é isso agora eu arremato, porque seguiram exemplo de homens e não exemplo de Jesus. Fica triste não. Bota na conta aí, foi presente de aniversário do pastor Israel. Acho que vai dar tempo da gente falar também. Podemos ficar tranquilo, né? Diga, fala a Deus. Diga, manda mais, Senhor. E ela dizia que possivelmente deve conhecer essa irmã Eni. Aí essa irmã, essa outra irmã que eu estou falando aqui, essa irmã dizia que assim que ela aceitou Jesus, era uma prova atrás da outra, porque é assim mesmo, né? Até que chegou um dia, aquele negócio, o crente precisa falar a verdade, o crente não pode mentir, e ela consegue um lugar para ela trabalhar, ela é secretária do homem importante dentro do serviço público. Então ela foi trabalhar, ela pega o telefone e alguém fala, eu queria falar com o doutor fulano de tal. Ela guarda um minutinho que eu vou ver se ele está, como de praxe. Aí ela foi lá e falou, olha, o senhor fulano de tal está no telefone. Aí aquele chefe virou para ele e disse assim, diz para ele que eu não estou. Eu agora não estou para ninguém, não quero falar com ele agora, diz para ele que eu não estou. Ela foi saindo, ia para o telefone, olhava para o telefone, voltava, eu sou crente, e voltava, e dizia para o chefe, olhava para o chefe, ia de novo, e voltava. Aí quando chegou na terceira vez, o chefe, o que foi? Já falou para ele que eu não estou? Não, chefe, assim, é que o senhor disse que não está, mas eu sou crente, eu não posso mentir. Eu não sei como fazer isso. Não tem como fazer isso. O que você acha que ela recebeu? E todos os elogios. Ele disse algo do tipo assim, mas você não é imprestável mesmo, não serve para nada. Então pode deixar que eu vou lá, vou atender esse telefone. Ô, fulano de tal, que bom que você está aqui. Precisava falar mesmo com você. E segue o trabalho. Na oportunidade seguinte, esse chefe vai atender um telefone e disse, olha, ficou faltando mandar aquele documento que você ficou de mandar e tal. Aí do outro lado a pessoa falou, eu enviei sim, ele enviou? Enviou como?
Eu não recebi. Não, enviei sim. Aí ele foi lá, chamou a secretária. Escuta, o doutor fulano está com ele aqui, ele disse que enviou um documento. Ela falou, não, ele não enviou não. Olha, ele disse para o pessoal do telefone, olha, minha secretária disse que você não enviou e a minha secretária não mente. Necessário vos é nascer de novo. É a quinta verdade que eu trago para vocês nessa manhã. Nicodemos não entendeu, ele era intelectual, doutor da lei, pessoa acostumada com a Bíblia, com as Escrituras. Estava ali, mas não entendeu. Quando Jesus disse isso, ele disse, mas mestre, diz a Bíblia que ele foi ter com Jesus à noite. Algumas especulações, por que ele foi à noite, por que não foi de dia, se é que não tinha coragem. O ponto é que ele foi à noite. Mas mestre, como será que isso pode um ser humano retornar ao ventre de sua mãe para tornar a nascer? Como é que vai ser isso? Aí Jesus disse, olha, o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu... Tem uma tradução que fala, não te glories. Não te admires por eu ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Porque se não nascer de novo da água e do Espírito, não pode ver o reino dos céus. Irmãos, estamos numa época que, em termos de comunicação, a gente pode dizer que não fica mais pedra sobre pedra escondida. Não tem mais como esconder nada. Porque o que decidiu a eleição passada para presidente, porque antes era um monopólio, quem é que tem televisão, quem é que tem empresa de comunicação, jornais, revistas, e ali se fechavam e o candidato era aquele ali, começava a falar bem daquele ali e dos outros só falava mal. Aí, como na verdade todas as pessoas têm erros e acertos, o cristão precisa ter mais acertos do que erros. Mas a verdade é que eles faziam esse jogo, então só era eleito quem essa grande mídia quisesse. Hoje em dia não, tem a internet. O pastor Silas Malafaia costuma dizer, ele usa a expressão, que a gente também não tem como discordar dele. Ele pega um celular e diz assim, hoje em dia, cada pessoa que tiver esse aparelhinho aqui é uma emissora de televisão. E é verdade. Não tem como fugir. Volta e meia você olha lá, aí a igreja não falou, mas tem internet. E volta irmã, envolve pastor, envolve irmã, envolve pastora. Pois é, eu tenho uma notícia para te dar. Quando alguém, mesmo que seja um cargo, seja o melhor dos pregadores, melhor dos cantores, melhor instrumentista, quando comete um pecado grosseiro, você pode fazer essa afirmação: ele não nasceu de novo. É isso, a explicação simples é essa. É porque ele não nasceu de novo. Porque o novo nascimento, ele traz todas as bênçãos que estão descritas na Bíblia para os que creem. Por exemplo, os que confiam no Senhor não serão confundidos. Outro, e ninguém será tentado além do que vocês podem suportar. Ah, mas pastor, você não sabe o que eu estou passando. Não sei. Não sei, irmã, não sei, mas você também não sabe o que eu estou passando. Mas uma coisa é certa, o nosso Deus conhece o que você está passando e conhece o que eu estou passando, porque o nosso Deus garante na sua palavra. Você não será aprovado além do que você pode suportar. Sexta, a irmã que cantou aqui, se tivesse a minha filha que tivesse cantado, eu ia dizer que ela copiou a minha mensagem. Mas quando acontece isso, na verdade, a gente diz que estamos no mesmo espírito. Esse versículo, capítulo 4, versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que sim o adorem. Certo? Esse tema é bastante confuso às vezes, porque como aparece no Antigo Testamento, ligado mais ou menos a falar de se prostrar com o rosto em terra. É um termo quase sempre colocado nessa direção. E Jó adorou, quer dizer, prostrou com o rosto em terra.
é mais ou menos assim, ó. Ele está aqui, ó. É isso. Aí adorou. No Antigo Testamento. Mas quando veio a graça, quando veio a época do Senhor Jesus Cristo, nós estamos na dispensação da graça. E aí muita coisa é muito confortável. Agora Deus tem mais de misericórdia? Tem. Na Carta aos Hebreus, capítulo 11, você pode guardar como dever de casa para você fazer mais uma verificação. Diz, olha, a aliança com Deus ela é maior porque ela está firmada em maiores promessas. Sabe o que quer dizer? O que você vai receber é mais do que os atores, os fiéis do Antigo Testamento receberam. Porém, a sua responsabilidade também é maior. A minha responsabilidade também é maior. Mais ou menos, só para a gente quantificar, seria mais ou menos assim. Com eles foi feito um negócio de R$100 e para a gente foi feito um negócio de R$1.000. E aí, pastor, mas eu não precisava disso tudo, não. Eu poderia ficar com ele 6 mesmo. Irmão, não tem meio termo. Deus chamou você para a nova aliança. Conhece aquela história de alguém dizer: eu queria ser usado como apóstolo Paulo, eu queria ser usado como Pedro, ser arrasada como Ruth, onde quer que tu fores, irei eu, onde quer que tu pousares, pousarei eu, onde quer que tu morreres, aí morrerei eu, e serei sepultada, e Deus me faça assim outro tanto, se outra coisa, se não seja a morte, me se afastar de ti. Fidelidade. Eu queria ser como a Ruth, mas na verdade o tempo da Ruth já passou, o tempo do apóstolo Paulo passou, o tempo de Pedro passou. Nesse momento Deus quer contar com você, com Maria, com Regina, com João, com Gustavo. Vocês são a última hora para Deus trabalhar, para Deus fazer a grande obra do Evangelho, por feito de vós, por meio de mim, por meio de nós. Nós somos a hora do povo de Deus. E nesse sentido, a adoração já não é mais daquele jeito. Mas ao mesmo tempo botou o rosto em pó. Naquele tempo estava feito. Mas agora Jesus disse: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que é isso? A verdadeira adoração precisa ter um coração quebrantado diante de Deus. A verdadeira adoração, ela é feita por quem está no espírito. Olha, pela graça, costumo dizer, brincando até, e em casa, que dizia que na minha adolescência eu tocava bumbo na igreja, que hoje nem existe mais. Eu tocava bumbo. Mas as minhas filhas, eu digo que elas estudaram mais, aí tocam flauta na orquestra. Deus abençoe, irmã Esther. Deus abençoe cada dia para a glória de Deus. Música bem cantada, um hino bem cantado, coisa muito boa, um instrumento, pode custar milhares de dólares. Alguns aqui músicos poderão me ajudar nisso, não é isso? Até $20.000 pode valer um instrumento. Pois é. Amados, ainda que você pegue um instrumento desse, de $20.000, faça uma seleção de caráter mundial e coloque o melhor instrumentista para tocar. E aquele aí se coloque o melhor cantor para cantar. Eu tenho uma notícia para te dar. Não sei se você vai gostar. Ainda que seja dessa forma, ele não tiver espírito e em verdade, não será uma verdadeira adoração, porque Deus procura aqueles que adorem em espírito e em verdade. Isso não pode ser confundido com aquela ideia de fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. As coisas de Deus têm que ser feitas da melhor maneira possível. Toda vez que eu venho aqui, eu digo que esse templo está mais bonito, mas isso é exemplo, zelo pelas coisas de Deus. Se dá para fazer 100, não é para fazer 99 para Deus. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se parecia que está muito difícil, agora fica fácil. A outra verdade, Jesus orou por você. Diga: Jesus, eu creio. Diga: Jesus, eu creio. Diga: Jesus, eu te amo. De dentro, diga: Jesus, eu te amo. Agora assim, com um sorriso, para a pessoa do teu lado testemunhar o teu sorriso. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Aleluia. Sorri. Só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. A Ele seja dada a honra, toda a glória,
Oh, Jesus maravilhoso, é Ele que levanta do pó o pobre e faz assentar entre os príncipes, é Ele que ergue do monturo necessitado, oh, aleluia. Os olhos não viram e os ouvidos não ouviram Deus além de ti, ó Senhor, que é galardoador pelo bem daqueles que nele espera, aleluia. Nessa oração, Jesus disse: Pai, eu te oro não só por esses. Jesus estava diante dos discípulos, não só por esses, mas por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Isso, irmão, isso, irmã, é o melhor dom que se pode ter. Na teologia tem uma corrente que costuma até dividir entre dons e talentos. Talentos para coisas aparentemente naturais e do tipo, dom, se você tem um bom emprego, tem um bom salário, uma boa renda, é um talento. E dons para coisas espirituais, por exemplo. Basicamente, o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, profecia, por exemplo, é um dom. Dons de curar, também. Dons de curar são vários. Mas olha só, mesmo que você junte tudo isso, o maior dom, o maior talento é você crer no Senhor Jesus Cristo. Porque Ele orou por você. Você já recebeu uma oração de alguém em algum lugar e essa oração trouxe resultado? Levanta a mão, assim, quem já recebeu. Levanta a mão. Já recebeu? Teve resultado? Já teve resultado? Pois é, imagine saber que o próprio Senhor Jesus orou por você. Tem que funcionar, tem que funcionar. O inimigo disse vai cair nada, ele está mentindo. Ele está mais uma vez tentando enganar. Se o meu Senhor disse que eu vou ficar de pé, eu vou ficar de pé. Se o Senhor disse que você vai ficar de pé, você vai ficar de pé. Oh, aleluia! Levante a sua mão e glorifique o Senhor. Levante a sua mão. Eu não merecia, nenhum de nós merecíamos nada. É pela graça, é pela graça. A graça superabundou. Jesus garante a tua vitória. O Senhor orou por você. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Há certas coisas que a gente vê no Evangelho e a gente já está chegando perto de concluir. Mas a gente vê certas coisas no Evangelho que são maravilhosas demais. Olha o que tem no Antigo Testamento. Monte Carmelo. Elias comparece perante Acabe. Acabe foi o pior rei de Israel. E aí, considerando já o reino dividido, o reino Roboão, filho de Salomão, nos dias dele o rei foi dividido, norte e sul. E o Antigo Testamento chama de Judá o reino do sul e chama o reino do norte de Israel. Por isso o reino do norte, cada rei que assumia era pior que o outro, no que se refere à comunhão com Deus. E há um consenso no meio teológico que o pior deles foi o contemporâneo de Elias. Como é o nome dele? Acabe, né? Rei Acabe. Aqui o negócio é estreito. E ele chega diante de Acabe e, por ordem de Deus, que mandou, entregou a mensagem. Esse negócio de entregar a palavra é uma coisa séria, viu? Tem muita gente que diz: olha, eu queria ter o dom de profecia para sair sapateando pelo meio da igreja, chegar lá, botar a mão e dizer faz isso, aquilo. Irmão, talvez você não conheça essa história toda. Aquela profecia que Deus está dando um carro, está dando a chave, está dando aumento de salário, essa aí todo mundo queria entregar. Mas aquela profecia que Deus diz: viu, estou marcando você a última oportunidade. Conserta porque é chegada a hora. Essa hora o profeta fica tremendo. E coisa dura para o profeta é ele deixar de entregar a palavra de Deus.
Aí Deus vira para Elias. O rei naquela época só dizia assim: mata ele, leva ele e mata. Mas o que o servo poderia perguntar era: o rei tem alguma preferência? A gente mete uma espada nele, ou a gente o forca, mais ou menos isso. Pegava e levava. Aí Deus manda Elias chega diante de Acabe. Pela minha palavra, não vai chover sobre Israel, segundo a minha palavra, durante o tempo em que a minha palavra estiver de pé. Aí vira as costas. Acabe parece que não acreditou muito não. Mas foi passando o primeiro tempo, passando o segundo, terceiro, passou a semana, e nada de chover. E a economia, se chuva já faz falta em Brasília, imagine uma situação daquela, que dependia muito de gado, de plantação. Aí Deus passa um tempo, um dia 10 dias, 30 dias, 40 dias, não chove, passa um ano, não chove. A economia foi entrando em colapso e a produção toda cai. A produção caindo, os preços começam a aumentar e alguns alimentos nem com dinheiro você consegue mais manter, porque o prejuízo fica muito grande. 3 anos e meio depois, Deus diz para Elias: volta lá. Aí volta Elias. O rei já está furioso com ele. E agora volta lá. Volta lá como? Passa o WhatsApp? Não, volta lá. Fica cara a cara com ele. O profeta vai pensando que é fácil. Aí Elias chega perante Acabe. E Acabe disse: mas és tu então o perturbador de Israel? Aí Elias diz: perturbador de Israel não sou eu não. Perturbador de Israel é o Senhor Rei, que está levando a tua casa a se prostituir com Jezabel. Mas tem uma notícia aqui: leva todos os profetas de Baal e os profetas de Acera, 400, 450 de cada um, leva para o Monte Carmelo. E também leve 2 bezerros. E nos encontraremos lá. E diz a Bíblia que foi. Levou a todos. E chega lá e disse assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos dividir em 2 partes. Um bezerro é meu, outro bezerro é seu. Vamos dividir em pedaços, te mata o bezerro, divide em pedaços, você vai fazer o altar. E vamos pedir a Baal e a Será que mandem fogo para destruir, para consumir. Eu vou pedir também ao meu Deus, aquele Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Aí o inimigo sempre olha a condição. Eles estavam a 450 de Baal, mais 400 de Acera. Tá bom. Aí diz a Bíblia que, eu não sei se na história, na tradição, talvez eles tivessem alguma experiência de fazer alguma coisa ali pela bruxaria, mas naquele momento ali, como era desafio de Elias, era desafio de Deus, certamente nada iria funcionar. Porque está escrito: uma coisa disse Deus, outras vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Quando o pessoal de Baal, no cenário deles, botaram lenha, bezerro, e eles podem começar a queimar, pode começar a clamar, pode pedir. Aí eles começaram: Baal, manda fogo, e nada. E quando é lá para meio-dia, Elias enderonizou: vocês precisam gritar mais alto, porque o Deus de vocês pode estar dormindo ou ocupado com outras coisas. Por que Elias fez essa brincadeira? Porque o nosso Deus, está escrito: aquele que guarda Israel não dormitará nem tosquenejará. Ele não dorme. Ele está 24 horas por dia cuidando de você, cuidando dos seus fiéis. Aí pode estar ocupado com outras coisas. O que ele quer dizer? Porque o nosso Deus, ele é onipresente. Ele age aqui, ele age no plano piloto, ele age nos Estados Unidos, ele age na Europa, ele age no Japão. Se for necessário, ele age em todos os lugares ao mesmo tempo. E eles vão lá, eles continuam pedindo. De nada, ele disse: bom, agora não tem jeito, agora é minha vez. Aí ele diz a Bíblia que ele fez um rego em volta do altar e pediu 4 cântaros de água e jogou por cima do bezerro. Eu disse água. O negócio é para mandar fogo, ele está jogando água. Se fosse no nosso dia, ia dizer: bota álcool pelo menos, dá para pegar logo. Não, jogou água, que estava em falta também. 3 anos e meio sem chover. E aí jogou água. Primeiro plano, segundo, terceiro. Disse a Bíblia que quando chegou no terceiro canto, já estava tudo alagado, tudo encharcado.
e o rio, ali a vala em volta, também todo cheio d'água. E Elias fez uma breve oração: Senhor, tenho feito tudo conforme, segundo a tua vontade, segundo o Senhor mandou, e o fogo consumiu a tudo, inclusive a água. Glória a Deus. Aí Jesus ensinando para os discípulos, João Batista já havia sido decapitado por entregar a palavra de Deus. Já havia sido decapitado. É bom ser profeta, né? Bom, diga glória a Deus. Agora glória a Deus ficou fraquinho. Aí João Batista já havia sido decapitado. Jesus disse aos discípulos: olha, dentre os nascidos de mulher, ou seja, dos seres humanos, não houve nenhum outro superior a João Batista. O que Jesus está dizendo com isso? João Batista é superior a Elias, é superior a Abraão, nosso pai na fé, é superior ao profeta Isaías, é superior ao profeta Jeremias, é superior a todos esses heróis da fé do Antigo Testamento. Aí Jesus diz assim, dos nascidos de mulher, não houve nenhum superior a João Batista. Mas qualquer dentre vós, o menor no reino dos céus, é superior a João Batista. Diga glória a Jesus. Diga obrigado, Jesus. Se você não entendeu bem, Jesus está dizendo que João Batista é superior a todos aqueles vultos, todos aqueles personagens importantes do Antigo Testamento. E que a aliança que você faz com Deus torna você superior a todos esses seres, e inclusive superior ao profeta Elias. Tiago escreve: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Aí, mas pastor, como é que é essa paixão de nós? As paixões que nós temos mesmo. Pois é, somos nós, homens. As tentações, as aflições que você sente, Elias também era sujeito às mesmas paixões que nós. Mas, pastor, é igualzinho o que você sente, como eu sinto, como nós sentimos. Mas orou para que não chovesse, não choveu. Orou para que chovesse e choveu. Cão late quando seu dono é atacado. E eu seria um covarde se visse a verdade divina ser atacada e continuasse em silêncio, sem dizer nada. Há momentos que a gente precisa abrir a boca. Há momentos que você precisa falar. Eu lembro da época que eu estava na ativa e situações me colocavam na repartição, era só eu de crente. Quando tinha um outro crente, era de outra repartição. Quando se encontrasse na hora do almoço, enfim, no expediente para falar alguma coisa. Repartição só eu de crente. E aí eu lembro que em uma dessas, a gente estava com uma equipe de auditoria, auditores, e um deles disse assim, mas todo caminho leva a Deus. Eu falei, agora não tem mais jeito, agora acabou. Disse, olha, eu preciso te dizer que não. Como assim? Como assim? Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é todos os caminhos que levam a Deus. Jesus é o caminho. Aí, e até a gente pode fazer até uma rápida exposição da gramática. Jesus é o caminho. O caminho é o artigo definido, determinado. Jesus só tem um. Se fosse um dos caminhos, diria que Jesus é um caminho. Mas Jesus dá o caminho, a verdade e a vida. É só um. E só Ele, e só Jesus quer. Vamos ficar de pé? Concluindo, vamos dizer isso aqui. Somos livres. Eu sou livre porque Jesus me libertou. Aqui é o momento da fé. Os grandes milagres dos mistérios de Jesus são sempre pela fé. Até que ele disse, em Cafarnaum não foram feitos mais milagres porque faltou fé. Então, momento da fé. Agora o profeta está mandando falar, está na unção, já deu glória, agora é a hora de você ir junto. Eu sou livre. Jesus me livrou. Diga, eu creio que Jesus é o Filho, o unigênito de Deus Pai. Eu creio que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Diga: Jesus é o primogênito. Eu creio que nasci de novo. Eu tomo posse em espírito e em verdade. Diga: eu creio e recebo a oração de Jesus por mim. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha, Pai Santo, em nome de Jesus, nós te oramos, te agradecemos, Senhor, por esta riquíssima oportunidade de meditarmos da Tua palavra, das Tuas verdades. Ó Senhor amado, glorifica, Senhor, o Teu nome a cada dia, na vida de cada um dos Teus servos, renovando as forças, Senhor, dos Teus servos, das Tuas servas, que esperam em Ti, que confiam em Ti. Ó, glorifica, Senhor, o Teu nome. Ó Pai amado, dá vitória ao Teu povo, Senhor. Renova a esperança do Teu povo, Senhor. Renova, Senhor. Renova a Tua graça em cada um dos Teus servos, Senhor. Aqui nesta manhã. Louvado seja o Teu nome. Recebe, Senhor, a nossa oração, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.